não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Tem um educador espanhol, cujo nome eu esqueci, ele diz: a educação é uma arte de resultados imprevisíveis. Quer dizer, você não sabe o que as pessoas vão fazer com a educação que você deu para elas. A gente espera que isso seja sempre num sentido positivo e ultimamente, graças a Deus, tem sido. Tá certo? Mas a educação é o contrário de uma dominação. É o contrário, vamos dizer, de uma influência política. A influência política quer o quê? Quer passar para você um discurso relativamente pronto, que você repita e passe adiante. Se é isso que você quer, então você tem que desistir de educar as pessoas. O que você vai fazer? Isso não chama educação, chama-se instrução. Instrução é você embocar dentro do sujeito uma construção, um esquema que será repetido. Então, por exemplo, é claro que você chamar o MEC de Ministério da Educação é errado, aqui é o Ministério da Instrução apenas. Claro que a instrução também é necessária. Quando você está tratando de crianças pequenas, você vai ter que meter na cabeça delas uma série de regulamentos, uma série de pautas de conduta social e de conduta intelectual que elas vão ter que repetir, elas vão ter que aprender, por exemplo, a tabuada, as regras da gramática, etc. Tudo isso é instrução. Mas a educação é fazer o sujeito se apropriar de meios de ampliar o horizonte dele. Quer dizer, no início você vai forçando esta ampliação. Né? Quer dizer, você abre o sujeito para coisas que ele desconhecia completamente. Mas depois ele tem que aprender a fazer isso sozinho. Senão ele não completou a sua educação. Que na verdade é uma coisa que não completa nunca. Quer dizer, a hora que você parar de abrir os esquemas que já estão consolidados na sua mente e enxergar para diante, tá certo? Então você parou de progredir, e acabou a sua educação e de fato acabou a sua inteligência. Quer dizer, não é da natureza da inteligência ela se estabilizar. Né? Ela não é uma estrutura fixa, ela é uma força. É um poder que você tem. E o poder, se você não o exerce, você o perde. É como qualquer ginástica, se você para de fazer, ela para de fazer efeito. Não é isso? Você vê na prática de qualquer esporte também, o indivíduo vai procurando desafios cada vez maiores. Não é isso? Então, quer dizer, a educação é realmente o meio de resistir a isso, na medida em que você se torne capaz de autoeducação. É isso? Então, de cara, isso não vai provocar nenhuma alteração no seu meio social. Provoca alteração em você. É isso? Mas é evidente que aprender é saber alguma coisa que os outros não sabem. E se os outros não sabem, é claro que eles não vão concordar com você, como você está dizendo. Então, isso quer dizer que o aprendizado tem esse efeito desaculturante. Isso é fundamental. Se você aprendeu mais do que o seu meio, você não pertence mais àquele meio. Você tem que procurar outro meio. Mas se é para permanecer no mesmo meio, atrasado, inculto, etc., para que estudar? Claro que você pode permanecer fisicamente ali, tá certo? Mas você não será mais, vamos dizer, um membro daquela comunidade. Você se torna uma excrescência, um produto externo.
E o normal na vida é você procurar as pessoas. Já dizia Santo Tomás de Aquino, a amizade consiste em querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Então você tem que procurar pessoas que queiram as mesmas coisas e rejeitam as mesmas coisas. E não continuar sempre com as mesmas pessoas. É por isso que o Hugo de São Vítor dizia, eu não posso ensinar um aluno que tem saudade da cabaninha onde ele nasceu. Se ele continuar preso naquele negócio lá, ele não vai aprender nada. Mas todo crescimento é assim. Você não vai querer crescer, estudar, entrar para a universidade, casar, etc, etc, e continuar brincando das mesmas coisas com os menininhos que você brincava aos 5 anos. Isso quer dizer que você perder amigos e ganhar novos amigos é um processo natural do ser humano. E realmente eu fico espantado com o medo que as pessoas têm disso no Brasil. Eu nunca vi uma coisa tão atávica como essa. Quer dizer, eu não quero conhecer novas pessoas, eu não quero ir para o outro meio, eu quero ficar aqui com o papai, a mamãe, os vizinhos, a vida inteira, e se sair disso eu morro de pavor. Eu nunca vi uma coisa dessa. Quer dizer, isso é sinal de que alguma coisa está muito mal na sociedade, quer dizer, as pessoas perderam o impulso de explorar novas possibilidades, né, e entrar numa busca atávica de proteção do seu meio social imediato. É uma coisa terrível. Então é claro que as pessoas assim, elas se tornam não somente covardes e incapazes de agir, mas se tornam muito burras. Quer dizer, mas esse é só um dos muitos fatores emburrecedores que tem no Brasil. O fator mais emburrecedor é o método de aprendizado da linguagem. Esse método socioconstrutivista é feito para destruir a sua inteligência de uma vez por todas, tornar a leitura um sistema tão complicado, né, que é praticamente invencível. Então, por exemplo, o que eu falei da gramática, né? É absolutamente necessário que todas as pessoas escrevam e leiam na mesma gramática. Né? Porque senão você vai ter que inventar uma nova gramática. Quantas pessoas estão capacitadas a inventar uma nova gramática? Né? Mais ainda, cada vez que você vai ler, existem novas regras de gramática a aprender. Né? Isso é impossível. Agora, no Brasil tem pessoas... Chegou a ter um sujeito chamado Marcos Banho, que ele dizia o seguinte, não, você impor a mesma gramática para todo mundo é antidemocrático. Eu digo, mas como aquilo que é igual para todo mundo pode ser antidemocrático? Do que você está falando? Quer dizer, você quer que cada grupo tenha uma gramática especial, você tem a gramática dos pobres, dos ricos, etc. Você tem toda uma estratificação social, onde a gramática dos de cima é inacessível aos de baixo. É isso que se chama democrático. Quer dizer, quando você chega a ter que discutir uma coisa dessa, é porque as pessoas já ficaram muito burras. Quer dizer, ele mesmo é uma vítima, né, dos processos educacionais que ele deseja aplicar. Eu vejo hoje que mesmo os meus melhores alunos, eles cometem mais erros de gramática do que seria admissível. Por quê? Porque aprenderam no método socioconstrutivista. Então, aos 30, 40 anos, onde tem que reconstruir a gramática na cabeça. Quer dizer, coisa que um aluno de 50, 60 anos atrás, quando tinha 15 anos, já estava tudo automatizado, né? E agora ele pode livremente pensar no que ele quer dizer, sem ter que pensar muito se a frase está certa ou está errada. Tudo isso vai ter que ser aprendido de novo. Né? Você ainda tem, vamos dizer, o fenômeno da dissolução da língua. É quando você tem uma presença muito grande de uma língua estrangeira que você não conhece, né? Você começa a imitar esquemas dela, com palavras da sua língua. Isso acontece no Brasil, quer dizer, as pessoas estão na internet. Na internet, 99% das coisas estão escritas em inglês. E até a pessoa dominar o suficiente a língua inglesa para ela poder estabelecer direitinho as fronteiras entre a língua inglesa e a dela, tem um monte de esquemas que ela vai copiar. Então você vai escrever palavras portuguesas com uma gramática inglesa sem que você saiba que é gramática inglesa. Eu digo, aí a confusão virou inextricável. Então, eu digo, a primeira coisa é você dominar ao máximo possível a gramática do seu idioma. Não como, presta atenção, não como gramático e não como estudioso de gramática, mas como escritor.
Ou seja, você não precisa saber os conceitos da gramática, a nomenclatura gramatical, você não precisa saber, você precisa saber usar aquilo. Então, um pouquinho de nomenclatura você vai ter que ter no começo, vai ter que fazer muito exercício. Agora, quer dizer, você se ater rigorosamente à gramática do seu idioma não limita de maneira alguma as suas possibilidades expressivas, porque a gramática não tem nada a ver com o conteúdo que você está dizendo. Com a mesma gramática você diz A e você diz o contrário de A. Quando as pessoas dizem que a gramática está limitando, né, eu digo, bom, você veja, por exemplo, na França, eles fizeram a gramática no tempo de Luís XIV, e não modificaram em nada, está lá mesmo, e nem por isso a literatura francesa deixou de crescer. Agora, no Brasil, nós já mudamos aí a nossa gramática, a nossa ortografia, milhões de vezes, e as pessoas estão ficando cada vez mais burras. E depois, com o sistema ortográfico, qualquer sistema ortográfico é bom desde que ele continue, desde que ele nunca seja alterado. Você diz, mas é isso, é irracional. Eu falo, não, irracional é mudá-lo. Cada vez que você muda, o pessoal vai ter que aprender tudo de novo. E mais ainda, você cria um hiato entre gerações. E se você cria um hiato entre gerações, a cultura não se transmite. Que foi exatamente o que aconteceu. Não é isso? Se você pegar hoje e falar, bom, desses brasileiros que escrevem, jornalistas, que opinam, professores, etc., quantos conhecem a literatura brasileira, vamos dizer, até os anos 40, 50? Pouquíssimos. Se fala os nomes de autores, as pessoas nunca ouviram falar. Quer dizer, nem a literatura nacional. Mas pode ter ouvido falar de certos escritores americanos que estão fazendo sucesso, ou pode ter até ouvido falar do Alexander Dugin, você está entendendo? A língua, e sobretudo a nossa língua natal, ela é o instrumento pelo qual nós temos acesso a todas as possibilidades de ação que existem. Para que uma língua estrangeira se torne esse instrumento, vai muito tempo. Em geral, quando você começa a aprender a língua estrangeira, o problema é a língua, não o que está sendo dito. Eu penso assim, quanto tempo eu levei para perceber se uma coisa escrita em inglês estava bem escrita ou mal escrita? Uns 20 anos. Eu lia, entendia, mas isso aqui está bom ou está ruim? Eu falei, não sei. Eu não tenho sensibilidade para isso, porque eu não fui educado nesta língua. Mesmo a língua francesa, a espanhola, que eu leio desde pequeno, é difícil fazer um julgamento. Se a coisa está excepcionalmente escrita, bem escrita, você percebe, mas a produção média, um artigo de jornal, por exemplo, não sei dizer se ele está bom ou está ruim, do ponto de vista estilístico. Hoje eu sei, mas levou muito tempo. E se você não tem, vamos dizer, o domínio estilístico dessa língua, você não participa da literatura deste país. Não só como escritor, mas você não pertence como leitor. Você ainda é um leitor estrangeiro. Quer dizer, e a literatura, idealmente, ela deve ter uma inteligibilidade imediata. Existem exceções, evidentemente. Existe uma literatura experimental, pode ser difícil, etc, etc. Mas, em princípio, o sujeito que escreve um romance, ele não está querendo que você fique prestando atenção nas construções linguísticas, nas frases, etc. Ele quer te levar para um mundo, tá certo, de acontecimentos, de percepções, de emoções, etc, etc. Quanto mais rapidamente você furar a camada linguística, melhor para você. Não é isso? Então, se você perguntar assim, o que é uma obra literária? Bom, num primeiro momento, a obra literária é um objeto físico, impresso em papel ou colocado numa tela de computador. Esta é a primeira coisa que ela é, porque se ela não existia assim, ela não existe de maneira alguma. Você pode se reportar, por exemplo, a literatura oral, que é passada durante séculos de boca em boca, mas ela também é um objeto físico, quer dizer, uma sequência de sons que são repetíveis. Então, em primeiro lugar, ela não é um objeto físico. Este objeto físico tem, por trás dele, toda uma camada gramatical, são relações entre signos.
não é isso? Por trás disso, você tem uma camada semântica, né? Isto é, um conjunto de significados que remete a uma série de referentes. Aí você vê que a coisa vai ampliando, né? O livro é apenas um objeto físico que cabe na sua mão. É isso. O tecido de relações gramaticais é também um conjunto mais ou menos limitado. Tá certo? Mas quando você parte para a camada semântica e para o referente, quer dizer, os aspectos do mundo, da experiência real a que ele está se referindo, a coisa se ampliou formidavelmente. Se você pega um livro numa língua estrangeira que você não conhece nada, você não vai ver nada dele além do objeto físico. Isso quer dizer, nem mesmo nas relações de palavras você capta. Agora, você imagina o seguinte, se o sujeito tem um aprendizado deficiente de gramática, ou se ele foi educado na base de que cada bairro tem que ter a sua gramática diferente, e o quanto tempo ele vai levar para ele simplesmente varar a camada gramatical, as relações entre palavras, a sintaxe do negócio. É impossível. Isso quer dizer, por exemplo, se você vai aprender matemática, né? Quando eu era pequeno, o pessoal aprendia tabuada. Então isso quer dizer que tem um monte de contas cujo resultado já estava automatizado. Agora, quando o sujeito não aprendeu a tabuada, falou, não podemos usar esse método autoritário de fazer a pessoa decorar a tabuada, ela tem que aprender por si mesma, ela tem que crescer, etc, etc. E muito bem, cada vez que eu vou preencher um cheque, eu vou ter que fazer as contas tudo de novo. Você está entendendo? Quer dizer, eu vou ter que inventar a ciência matemática novamente. E é claro que eu não vou conseguir isso aí. Então, o aprendizado, ele, no início, ele é passivo, ele é puramente receptivo. Quer dizer, alguém vai lhe ensinar alguma coisa e você vai repetir aquela coisa servilmente. Aos poucos você vai passando do passivo para o ativo. Agora, se quer que o nego já esteja no ativo desde o começo, ele não vai conseguir aprender nada. Por exemplo, também você ter a noção, vamos dizer, do certo e do duvidoso. O problema dos 4 discursos. O que é possibilidade, o que é verossimilhança, o que é razoabilidade, o que é certeza. Eu faço esse teste com as pessoas. Eu digo, bom, se o sujeito me dá uma opinião, eu digo, muito bem, classifique essa opinião nessas 4 escalas. O que você está dizendo é uma possibilidade, é uma coisa verossímil, quer dizer que convenceria outras pessoas se você falasse, é uma coisa que tem uma razoabilidade interna, isso é passível de prova até certo ponto, ou é uma certeza absoluta passível de demonstração matemática. Eu sempre disse, se você não sabe classificar os seus conhecimentos nessas 4 graus, você não sabe nada. Se eu não sei se uma coisa é uma mera possibilidade, uma verossimilhança, uma razoabilidade, uma certeza, eu nada sei a respeito, ainda que eu consiga repetir. Então as pessoas conseguem repetir, mas elas não têm a escala de credibilidade dentro, então elas vivem num estado de dúvida perpétua sobre tudo. Entra a síndrome do piu-piu. E se você vive em dúvida sobre tudo, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que se apegar a certos esquemas repetitivos que lhes deem uma certeza meramente social, quer dizer, aquilo é repetido pelo seu meio social, então você confia naquilo. Quando coincide deste discurso repetitivo de ter um conteúdo libertador ou revolucionário, é pior ainda. Porque você está usando toda a verborreia libertadora para você não se libertar de coisa nenhuma. Aí acho que não tem mais jeito, entendeu? Agora, não é preciso dizer que hoje em dia você tem forças enormemente poderosas que têm planos políticos de envergadura mundial e que têm todo o interesse, tá certo, de produzir uma leva de idiotas úteis, que repitam sempre o mesmo discurso e que acreditam estar se libertando. Porque quanto mais o sujeito está obedecendo e fazendo o que lhe mandam, mais ele acredita que ele é autônomo, que ele está livre, etc, etc. Que ele tem uma figura caricata.
Então é evidente que a educação, ela por sua própria natureza, ela se opõe a isso. Ela dissolve esses esquemas repetitivos e abre a inteligência do sujeito para saber o que ele não sabia. E eu acho que não tem um aluno que tenha frequentado esse curso aqui que ele não sinta que ele ficou mais inteligente, e ficou mesmo. Porque não é que ele está entendendo o que eu estou dizendo. Às vezes, presta atenção, ele não entende direito o que eu estou dizendo. Mas ele começa a entender outras coisas mais facilmente. E o esquema aqui é sempre este, quer dizer, te dar certos esquemas e apontar para o que está depois. Para algo que eu não disse e que talvez eu mesmo não sei. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.